Estamos no ar, esse é o Circulando Podcast, o espaço mais democrático aqui do sul do mundo. Aqui a gente aprende com os nossos convidados e suas histórias. Bora hoje bater um papo com o advogado e ex-prefeito de Maracajá e agora pré-candidato a prefeito de Criciúma pelo Partido dos Trabalhadores, o meu querido amigo Arlindo Rocha. Bora lá. Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo ótimo, cumprimento a você, Ricardo, e a todos que nos acompanham. Minha saudação especial. Legal. Como é que anda a vida, hein? Que tu tá com tudo calmo, daqui a pouco tu resolve entrar numa, e agora eu vou ser prefeito, e agora eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer aquilo, vou arrumar o escritório, vou organizar a casa. A vida já não para, né? Mas aí como é que tá isso hoje, Arlindo? Com mais essa tua, digamos, não é aventura no mal da palavra, mas já tu vai entrar agora numa batalha, né? E mais uma batalha de vida. Minha atividade profissional, já há 35 anos, ela está muito vinculada a sindicato de trabalhadores, à negociação coletiva, a resolver os conflitos de capital-trabalho. E eu tenho feito isso nas últimas 2 décadas e meia. Isso me credenciou não só como advogado dessas categorias, mas também como uma liderança representando os anseios e todos os sonhos, eu diria, para nós construirmos um município melhor, um estado melhor e um país melhor. Então, além de profissional, de pai de família, de filho que eu fui, de irmão, de tio, eu também acabo recebendo algumas missões. E a prática política, a política partidária, a política de gestão, eu diria que ela está no sangue da nossa família. E eu tenho feito isso com muito amor, com muita dedicação e, no meu entendimento, com muita vocação. Muito bem. Eu estava vindo para cá para gravar nosso podcast e adivinha, eu estava conversando com uma linda motorista de aplicativo, uma jovem, 19 anos, estudante de odonto da Unesc. E tu trabalha assim, eu tenho que pagar a faculdade, mas assim, rala, né? E tem alguma reclamação, né, aqui da cidade? O que está faltando em Criciúma? O que está me incomodando é o trânsito. Aí eu fiquei pensando, isso é um problema que nunca acaba, né? E assim, ó, e ela sofreu para chegar aqui, e assim, ó, tu sofreu para chegar aqui ou viesse de boa, e como é que tu estás vendo essa questão da mobilidade em Criciúma? Assim, é uma coisa que está incomodando já de novo? Eu acho que Criciúma, a região como um todo, mas principalmente Criciúma por ser uma cidade polo, ela cresceu muito nas últimas 2 décadas. E, em consequência disso, também houve um avanço muito grande na infraestrutura do município. Nós temos uma bela cidade, preparada e encaminhada para o futuro. Logicamente que esse desenvolvimento também atrai os problemas. Problema de trânsito, problemas sociais, o problema, eu diria, com a segurança pública, e que nós temos que resolver. O dever, nesse caso do gestor público, é tentar minimizar os problemas não só atuais, como também os futuros que virão, em consequência do nosso crescimento econômico, populacional, enfim, a geração de riqueza, de renda, ela traz muita coisa boa. Felicidade às pessoas, bem-estar social, mas toda mudança gera desconforto. Nós temos que aprender a lidar com isso, sempre buscando alternativas para melhorar a vida das pessoas. Legal. Eu vou entrar um pouco mais em política, até quero explorar muito essa questão de tu ter sido prefeito, agora está aqui também numa pré-candidatura. Eu acho que isso é um fato interessante, é uma cidade menor, como é que vê Criciúma. Eu quero essa projeção tua, mas antes, cara, tem algumas coisas, de vez em quando a gente se encontra por aí, bate um papo, conversa, eu tenho fragmentos da tua história, né? Então eu vou construindo, tenho momentos que a gente já conversou muito, às vezes é rápido, às vezes sempre tu passando uma mensagem. Cara, tu é um sujeito, boa praça, bem sucedido, passou perrengue como todo santo mortal, então não adianta dizer que está aí com aquele terninho que eu te falei muito bem arrumado lá do presidente, né? Tá no topo, né? Acho que tu chegou no ápice assim, da tua carreira profissional para ver que está bem sucedido, acho que está num momento de transição também, com o filho do lado ali, já pegando todas as manhas do trabalho. Seguinte, mano, como é que foi o começo dessa história, cara? Eu vou fazer 2 perguntas numa, tá? Como é que foi o começo e depois tu vai finalizar colocando pra gente o seguinte: que ensinamento este período te passou pra vida? O que tu carrega daquele período lá atrás que tu, cara, eu nunca posso esquecer disso aqui? Contigo agora. Então,
Eu nasci em 1968 numa comunidade chamada São Jorge, à época município de Criciúma, com a emancipação de Forquilinha, hoje pertence a Forquilinha. Mas era uma comunidade que faz divisa com o município de Maracajá. Nós morávamos, eu sou o 9º filho de uma família de pequenos agricultores. Tudo à época manual, sem máquinas, sem implementos, nada disso. Então nós plantávamos feijão, milho, fumo, criávamos algumas cabeças de gado, vacas, suínos, aves, ou seja, normal de toda, eu diria, toda família que vive em regime de agricultura familiar. E eu diria, nós estávamos a 3 quilômetros de Maracajá e a 30 de Criciúma. Então, com exceção daquela escolinha lá do interior, onde eu estudei até a 3ª série, a escola isolada Constante de Luca, o restante praticamente da minha vida de continuidade dos estudos, de igreja, comércio, era tudo Maracajá. E em 1967, um ano antes, Maracajá havia se emancipado de Araranguá. O primeiro prefeito eleito de Maracajá vinha ser o meu tio, irmão do meu pai, Tomás Pedro Rocha, que hoje dá nome ao Parque Ecológico do município de Maracajá. Além do meu tio Tomás, o meu primo Antenor, filho do tio Tomás, foi mais 3 vezes prefeito. Inclusive, venceu uma eleição minha, né, que eu disputei em 2000, onde eu perdi por 100 e tantos votos. Com 18 anos, eu vim trabalhar em Criciúma. Estou falando já de 1988, 19 anos. E comecei de office boy e a minha carreira seguiu a essa entidade onde eu comecei meu primeiro emprego, o Sindicato de Ceramistas, onde eu sou advogado hoje. Né? Além dessa entidade, eu advogo para mais algumas. Mas a minha vida começou assim. E aos 9 anos de idade, nós estávamos plantando fumo, meu pai perguntou o que eu iria plantar ali. Eu disse, nada. Eu iria ser advogado e iria ser político, começando sendo prefeito de Maracajá. Naquele dia eu ganhei o apelido de advogado dos meus irmãos. Minha mãe, acalentando o meu choro, disse que seria possível, desde que eu fosse o melhor em tudo. E a vida seria de sacrifícios. E mais, minha mãe me ensinou, quem planeja a vida tem futuro, quem não planeja tem destino. E eu persegui isso durante toda a minha vida. Impactante. Consegui me formar em Direito em 1999, um pouco tarde, porque não tinha condições de pagar uma universidade. Tive uma pessoa que acreditou muito em mim, me ajudou muito, hoje é meu parceiro, o Itaci de Sá, uma pessoa que eu tenho a maior estima e que possibilitou essa minha carreira trabalhista, né, como advogado trabalhista. Hoje eu tenho meu filho também que é advogado, o Dr. Maurício. Nosso escritório possui mais de 10 advogados. Então nós temos uma banca que presta assessoria a alguns sindicatos de trabalhadores, também a Federação dos Trabalhadores da Construção do Mobiliário do Estado de Santa Catarina e a nova Central Sindical também no Estado. Então, trabalho nós temos muito. Mas, concomitante a isso, seguiu essa carreira política que já vem de família. Então, venci as eleições em 2016 em Maracajá, meu mandato iniciou em 2017, terminou em 2020, né? Ou seja, mais ou menos é isso. Essa frase da tua mãe, tu acha que é uma frase que ficou marcada? Te marca? Minha mãe era uma pessoa de muita sabedoria. Guardes o que comer, não guardes o que fazer. A cartilha veio pronta. Tantos outros ensinamentos. 9,5 não basta, tens que tirar 10. Então, eu cresci sendo o melhor aluno, né? Ou um dos melhores alunos sempre. E isso foi, eu diria assim, até a universidade. Muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, muito sacrifício, muita fé em Deus e perseverança. Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, a tua origem do gosto da agropecuária, né? Tu Sim. tens ali o teu sítio, o teu pedaço de terra que tu vai ali, que tu reúne os teus amigos, que tu cuida. Eu acho que ali o teu relax vai para lá. Eu vi que isso já começou lá de trás, né, Arlindo? Esse contato aí com a terra. Eu deixei, né? Eu deixei de ser um colono, mas o colono nunca saiu de mim, né? A origem de quem vem da agricultura, viu, Ricardo? Não menosprezando quem é da cidade, muito pelo contrário, mas ela é um pouco diferente. Os valores são diferentes. Porque lá nós não tínhamos desejo.
toda a infância, juventude, todos são iguais na agricultura. Nós trabalhávamos de sol a sol, de segunda a sábado, meio-dia, e brincávamos sábado de tarde e domingo. E a nossa diversão era pescar, caçar, jogar futebol, era isso. Juventude, também jogar futebol. Na quaresma, o período que nós estamos agora, eram os jogos, os torneios de futebol, ou seja, uma vida muito alegre. A gente não tinha nada, mas também não faltava nada. Tu conseguistes, como tu falaste, tivesse para te formar, para te estudar, tu ralou muito. Tu conseguiu pegar essa bagagem, essa experiência tua, que eu não vejo nada de, acho positivo, acho Sim. que vale para o crescimento e para o fortalecimento, né? Da pessoa, do caráter da pessoa. Ela vai dar mais valor àquilo que ela vai conquistar. Tu conseguiu, como prefeito, facilitar a vida desse estudante da roça, da colônia, que tinha que estudar em Criciúma? Tu conseguiu viabilizar, porque assim, peraí, agora eu estou com uma caneta na mão. Tem gente, na política a gente sabe que é o pedichão, mas tem gente que precisa, essa pessoa que passa pelo que eu passei, eu tenho condições. Porque às vezes a gente vê o prefeito prometer e não fazer. Às vezes ele promete e ele nem faz aquilo que ele passou de experiência ruim, né? Porque vira político, dá a picada do poder e a coisa passa. Agora é o seguinte, conseguisse fazer algumas mudanças para essas pessoas que passaram pelo mesmo caminho que o teu, cara? Eu aprendi que nós temos 3 espécies de políticos, com 3 características bem diferentes. O primeiro, o que faz política por vaidade. O segundo, que faz por negócios. E o terceiro, que faz por vocação. Como é que se explica um filho ou uma filha de uma família muito bem estruturada financeiramente, que larga tudo e vai se dedicar à humildade, à pobreza de uma vida religiosa para ajudar os outros? Isso é vocação. Então, se você levar a política como vocação, você consegue, diretamente agora lhe respondendo, alimentar os sonhos da juventude, dando oportunidade para eles acessarem isso. Porque dificuldade, sacrifício, você vai ter, né? Pela minha coragem, pela minha determinação, além do sacrifício, de todo esse sofrimento que, imagino, muitos jovens passam, o que eu passei, até pior, né? Eu também sofri muita humilhação. Quem tu és? Coloca no teu lugar. Aprendi uma palavra aqui que eu não sabia. Tu não vai ser nada. Tu não tens pedigree. Que família que tu é. Tu não tens pedigree. Te coloca no teu lugar. Né? Então, isso magoou muito, machucou muito, mas serviu sempre para fortalecer. Mas eu vou te falar uma coisa que eu estou... E não me deixou com nenhuma revolta, ressentimento, muito pelo contrário. Me ensinou a não ser assim. Né? Mas eu vou te falar uma coisa que eu sinto de ti hoje. Aqui nesse momento desse podcast, é uma coisa mais que a gente se arruma um pouquinho, que é diferente do formal, mas eu vou te falar uma coisa. Como eu te falei, a gente já conversou muitas vezes. E tu sempre foi um cara muito altivo. Né? Deixa eu esconder, não é esconder com receio de não contar a tua história. Não, tu conta a tua história. Mas altivo, assim, eu cheguei até aqui, eu lutei, eu tenho... E a gente é assim, né? O ser humano não pode deixar. Mas, cara, hoje eu te sinto um cara, tu tá muito mais liberto, tá? Como homem e como profissional. Acho que tu tá... como eu falei, como eu coloquei para ti, eu acho que tu chegasse no momento da tua vida profissional que hoje, cara, tu pode quase tudo mesmo, porque tu estás num momento, assim, tu não precisava ser político, ser um político e ser... a gente sabe que tu trabalhaste nos bastidores de campanha, tu entendeu, tu sabe como é que a coisa funciona. Mas, cara, tu poderia ter uma vida mais... Tu poderia estar lá na Galheta, tu poderia estar viajando, o filho está muito bem preparado, o escritório hoje caminha, né? Tá tudo muito organizado, cara. Sim. Então tu é um cara muito bem sucedido, não é aqui, é uma coisa real, é fato, né? Uma vida estável. Não, mas peraí, eu vou fazer. Por isso eu te falo, a importância da tua fala agora, eu acho que essa é assim, cara, tu não precisa fazer nada de errado lá. Eu acho que já comprovasse isso em Maracajá, né? Mas, então, é pura vocação. É o desejo de fazer a mudança. Então, cara, se tu conseguir fazer isso, né, como tu conseguiu fazer em Maracajá, em outros seja como prefeito, seja como vereador, deputado, cara, a gente não sabe o que vai ser amanhã. O caminho é esse. Eu acho que tu estás num momento teu muito solto, muito liberto, né, dessa coisa. Hoje tu não é aquela altivez, tu está numa coisa muito fluida, Arlindo, muito espontânea da tua vida. Eu diria que
algumas coisas na vida... Não sei se tu te sente assim, né? Mas é uma impressão que... Algumas coisas na vida, elas têm preço. A outras têm valores. Eu consegui fazer um mandato, consegui passar por toda essa questão política de todos esses anos, de todas essas décadas. Não só eu, como minha família, meu primo, meu tio, que tiveram mandato. Sem apoio da família também não vai, sim, né? Sim, da mesma forma, viu? A gente conseguiu sair sem nenhuma mancha e com várias realizações. E eu acredito que isso se deve à determinação e ao nosso cuidado, um policiamento que a gente deve ter constantemente dos nossos atos. Isso vai acumulando. Eu tentei, viu, Ricardo, depois que terminei o meu mandato, ficar mais próximo da família, porque a vida política ela requer uma renúncia muito grande. Não é nem sacrifício, viu, porque eu faço isso com a maior alegria. Eu muito alegre, mas ela requer renúncia, então muitas renúncias. Eu tentei retomar isso, conviver com a minha família, passear, né, cuidar mais da minha vida, desfrutar aquilo que eu colhi pela minha determinação, pelo meu trabalho. Mas eu confesso que eu fui ficando triste, eu fui ficando jururu, igual um passarinho que a gente colocava na gaiola lá na nossa infância. E a política, ela faz eu viver. Quando eu estou trabalhando nisso, eu não estou trabalhando. As pessoas estão me dando a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto. E me retribuem com isso. A gratidão das pessoas é o combustível que, eu diria, me enche de vontade de prosseguir. E eu não quero parar nunca. E isso, veja bem, não é uma questão de você ser egoísta, de você ser arrogante ou prepotente. Não, não. Isso é uma alegria que ela é transmitido das pessoas para mim. Conviver com as pessoas, ajudar a resolver os problemas das pessoas, principalmente aqueles que são coletivo, melhorando a vida delas, dando expectativa, trazendo aqueles que não tinham mais crença, que não acreditavam mais nisso. Olha, Ricardo, há décadas atrás, a época que o meu pai fazia política, né, o político eleito, ele era visto como uma pessoa muito, eu diria, de muito crédito, né? Uma pessoa que era admirada. Hoje, o político, pela sociedade ou pelos atos de uma parte deles, ele é marginalizado. Então, a conduta da minha vida não me deixa ser marginalizado na política. Olha a nossa região, né? Por exemplo, isso a gente precisa admitir, né? Eu diria assim, a rejeição que possui o Partido dos Trabalhadores de uma camada da sociedade. Essa rejeição não cola em mim. Porque, assim como a palavra ensina que a árvore a gente conhece pelos frutos, o ser humano a gente conhece pelo seu passado, pelos seus atos. A hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. Eu saí com o coração, mas muito, eu diria assim, sofrendo por eu não ter ido à reeleição em Maracajá. Mas é claro que eu queria continuar prefeito. É claro que eu queria ter ido à reeleição. E com quase 90% de aprovação, eu teria grandes chances de reeleição, mas eu precisei ser coerente entre aquilo que eu falava... É raro alguém fazer isso. Sim, porque eu acredito que não dá para você fazer gestão e no mandato público você precisa parar de fazer a política do convencimento para atrair votos. Você precisa fazer gestão. E não pelo que você fala, pelo que você age, angariar adeptos. Não, não. É pela consequência do seu trabalho. E isso eu fiz. Ou seja, essa rejeição não pega em mim. A desonestidade não pega em mim. Todas essas décadas trabalhando junto com processos, com recuperação judicial, com falências. Olha o caso complexo aqui da Criciúma Construções, por exemplo. E tantos outros que eu resolvi todos, pagando todos os trabalhadores com o mínimo de conflito possível. A minha régua na relação capital-trabalho é conciliação, conversa, conciliação, conversa, conciliação e conversa. Entendimento, sempre na busca da construção. Perfeito. Arlindo, o poder vicia, Arlindo. Ah, sim. É uma droga que... Ele te contagia, que você tira os pés do chão. Ele é uma tentação. Eu estava aqui falando da palavra, olha o que Satanás ofereceu para Jesus Cristo, né? Satanás. Todos os poderes, todas as riquezas.
E o que a gente precisa fazer? Ofereceu para Jó, né? Sim. Para Jó. Ofereceu para Jesus também, quando ele foi ao deserto orar. Foi. Antes de começar a caminhada dele. Agora os dois foram fortes, hein? O que você precisa fazer? Resistir. Sempre resistir. Resistir. Eu tinha um quadro, né? O meu pai faleceu em 98 e a minha mãe em 2001. Eu tinha um quadro com a foto deles e tenho ainda na minha sala. Tudo que eu estou fazendo, eles estão olhando. Não tem erro. Se tudo que você fizer, você imaginar que seu pai e sua mãe está vendo, você não vai fazer nada errado. Lhe garanto. Aprende essa. Faz sentido, muito sentido. Arlindo, outra coisa que tu também comentasse aí, que eu peguei um gancho, né? Até tem uma pergunta aqui que é sobre os bons e maus amigos que passaram no teu caminho. Tu falaste do Itaci, já me contasse a história de outras pessoas que te deram pão, comida, passagem de ônibus, te ajudaram nesse caminho, e todo mundo tem. Sim. E é incrível como a vida, ela, às vezes, ela tem um aspecto muito interessante, que às vezes a gente se sente traído pelo fulano, pelo outro amigo, pelo isso, pelo um companheiro, pelo um parceiro, né? Por uma série de situações, e daqui a pouco chega alguém que tu menos espera e ele chega, vem cá. Eu acho que acontece isso muito na vida da gente, né? Quem a gente menos espera, alguém olha, peraí, esse cara tem um brilho diferente e merece uma... Sim, vai, meu filho, tá aqui o teu caminho, tá? É isso que tá te incomodando? Vai. E às vezes muitas pessoas, elas estão do nosso lado e às vezes não estão, né? Não, sei lá, acho que tem muita coisa a ver com, né? Momento certo, hora certa, talvez não seja aquelas pessoas, sejam outras pessoas. Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa questão dos amigos, né? Porque assim, um político, ou seja, quem tem poder, fama, dinheiro, vai ter muito amigo por interesse. Mas vai ter muito amigo por interesse. O cuidado da fala, por trás estão lá falando, criticando. Cara, como é que se administra? Agora vamos ver para o lado da psicologia da coisa. Como é que tu administra isso, cara? A primeira, eu diria assim, uma das características que eu observo muito no ser humano é a gratidão, viu? Eu sou grato a todos, os que me ajudaram e aqueles também que nem tanto. Porque nesses casos, eu sempre busquei isso para o fortalecimento. Quando está tudo bem, você não cresce, né? É na divergência que a gente aprende. Agora, nesse mundo, no nosso convívio, nós não precisamos buscar unanimidade. Muito pelo contrário. Agora, o nosso mundo, nós sempre temos que buscar a unidade. Você não pode se deixar ficar os seus pedaços ao longo do caminho. Você precisa sempre estar reconstruindo, estar se fortalecendo. Eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu tive alguns momentos assim de decisão na minha vida. A primeira foi quando eu saí da roça, porque eu era o 9º filho e todos os outros não tiveram oportunidade de estudar, trabalhavam na roça. Então eu sentia que aquilo afrontava o meu pai, que me amava muito, que tinha muito carinho, mas não gostava das minhas posições. E eu sentia que quando eu estava saindo de casa, lá o último dinheiro que meu pai deu, eu tinha 14 anos, Ricardo. E eu sentia que parece que eles queriam me dizer assim, ó, essa porta que está aberta para te sair, vai estar fechada para te voltar. Forte, hein? Era, entendeu? Então isso, ou seja, eu só tenho uma oportunidade na vida, eu não posso falhar. E o sacrifício, né, que muitos passaram, até mais que eu, ele serviu para isso. Eu nunca desisti da vida e sempre busquei conservar a gratidão. A gratidão mede o caráter do ser humano. Tu meteu duas aqui que essa do conselho da tua mãe, aquela ali foi uma frase forte, essa da gratidão também é muito forte dentro do contexto que a gente está conversando aqui, né? A advocacia nesse processo todo, tu falasse que tu tivesse uma última opção, a advocacia, tipo, eu quero fazer direito. Quando é que deu esse insight, esse estalo ali? Com 9 anos, né? Com 9 anos? Com 9 anos. 9 anos tu não queria ser prefeito? Eu queria ser advogado e prefeito. Tu já tinha decidido? Desde os 9. Eu ganhei o apelido de advogado com 9 anos.
E aquilo, assim, era... Tu era um moleque Caxias, cara? Nerd? Como é que era a tua infância nesse sentido? No Tu era um guri curioso? No estudo era, mas eu era uma criança totalmente... Aprontava também? Para as circunstâncias da época, eu era totalmente desobediente. Então eu apanhava... Não tu era um cara normal? Eu apanhava muito. Isso eu também era é normal? muito surrado. E também na roça, os piores serviços eram para mim, que era uma maneira de me castigar. Principalmente os meus irmãos mais velhos. Eu lembro que eu comecei, por exemplo, a minha vida... vamos tratar de capital. Eu ganhei um novilho do meu pai e comprei outro, vendendo 2 sacas de feijão. Isso com que idade? Eu tinha 16 anos. Já era um bom capitalista, né? Já. Aí eu vendi, com 16 anos, eu vendi já uma junta de novilhos, à época já quase bois, e comprei uma moto. E aí, no meio das safras, eu consegui algum emprego. Então, eu trabalhei no comércio de material de construção, eu cheguei a trabalhar numa farmácia, eu trabalhei na Carbonífera Criciúma. Aí eu tive uma vantagem, viu, Ricardo? Eu te confesso, eu jogava muito bem futebol. Tu, Arlindo? Eu jogava muito bem futebol. Eu joguei no time da Carbonífera Criciúma. Que posição, cara? Eu era atacante. Atacante, homem gol. E então isso também, da roça para Maracajá, digamos assim, eles iam me buscar para jogar futebol. Então isso também me ajudou à época. Mas quando eu vim para Criciúma, aí não. Aí eu consegui esse emprego de office boy com 19 anos, aí eu me dediquei a trabalhar, porque eu sabia que ali eu poderia ter uma formação de direito, eu teria um caminho para a advocacia. À época, os advogados do Sindicato de Ceramistas era o Dr. Milton Mendes, que me ensinou muito, a doutora Mara Mello, a doutora Luzia da Silva, o doutor Haroldo Besbate. Então, nós tínhamos 4 advogados e eu era o office boy lá, ajudando, levando recado, indo no INSS, pedindo aposentadoria com os associados, ou seja, fazia de tudo. E eu fui aprendendo. Ganhava muito pouco, mas fui aprendendo. E agora eu quero entrar na família aqui, tá? Advocacia, beleza. A família, vamos dividir a família em 2 aqui, tá? Eu acho que tem 2 famílias aqui. Eu acho que essa tua família... Como é que é a tua relação com teus irmãos hoje? 8 irmãos, 9 contigo, né? A minha família é maravilhosa. É uma família grande. Sim. E onde é que está essa turma toda? O meu pai... São 9 votos já. Vamos lá. Eu tenho 2 irmãs falecidas, então vivos. Tem 7, meu pai e a minha mãe também, vários sobrinhos, inclusive 2 deles são advogados que trabalham comigo. Que legal. Fui eu que fiz a formação deles, Fiquei com todas as despesas. Tu cuida da turma. Eu fiquei mais ou menos assim, apesar de ser o mais novo, como uma liderança da família. Não só política, mas uma pessoa que aconselha, que ajuda a resolver os problemas. Tio, apertei aqui, tio. Legal. Me socorre aqui, tio. Então eu faço isso assim com muita alegria. Eu casei muito novo também, com 20 anos. Tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Esse primeiro casamento durou 22 anos. Tenho o Maurício, casado com a Fernanda. Tenho 2 filhos já, o Davi e a Maria Júlia. E tenho minha filha, Ana Marta, que está cursando a 3ª fase. Eu vi os 2 lá. A 3ª fase de Direito. Ela mora comigo. E agora eu tenho o 2º casamento, desde 2015, com a Andréia, onde eu tenho meu filho, Arlindo Rocha Filho. Opa! Agora... E a gente vive maravilhosamente bem. Quero deixar aqui registrado que, além do amor, da alegria, da compreensão, nós vivemos uma relação de muita confiança e de, eu diria, além da confiança, de muito respeito e de muito amor, viu? Eu tenho uma relação excelente com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos de trabalho, com os meus companheiros nas fábricas, tantas gerações. Eu já atendo os filhos dos associados que eu atendia, principalmente no ramo cerâmico, viu? Legal. Além disso, a minha relação com a minha esposa, eu quero deixar isso registrado, é de muita fidelidade. Legal. O que isso hoje é raro. É uma joia rara. Vamos trazer o Satanás de volta? Ele incomoda. E eu ele incomoda. Lá no passado também tive uma vida não tão regrada, né? Confesso isso também.
Muito bem. O escritório como é que tá? Eu vi lá que tá o teu filho, tá o teu sobrinho, tá tudo lá, tá redondo lá, tá tudo isso que tá caminhando, tu já deixaste as coisas organizadas, que tu é o quê? O presidente do conselho ou tu tá pegando ainda, tá lendo o processo, fazendo petição lá? Como é que tá a tua situação hoje? Olha, nós temos, assim, eu diria, uma liberdade de trabalho muito grande, não só para os advogados, como também para os outros profissionais que compreendem o escritório. Nós atendemos todas essas categorias que eu te falei, de Imbituba até Passo de Torres, né? Atendemos também a Federação e a Nova Central, e também temos um escritório em Minas, em Pedro Leopoldo, onde lá praticamente a gente só faz processo de aposentadorias e muitas aposentadorias especiais. Então esse é o nosso ramo de trabalho. Está indo muito bem, a gente está muito feliz. Arlindo, a gente sempre ouve falar assim, Criciúma tem muito advogado, está saindo cada vez mais advogados, né, etc, etc. Qual é a mágica? Qual é o conselho que tu dá aí para um... Até porque tem muito eleitor que vem advogado. Então. Qual é a... E eles se perguntam, como é que eu vou fazer a diferença nesse mercado? Com a tua bagagem, cara, tudo que tu passou, caminhou para chegar até aqui, qual é o conselho que tu pode dar para essa turma aí? Eu diria não só para os advogados, né, mas para todo jovem que inicia em qualquer carreira. Muita determinação e paciência, viu? Precisa ter paciência. Isso eu aprendi na agricultura. Você não consegue colher qualquer planta antes que ela esteja madura. Vale para tudo, né? Vale para tudo. Vale para a vida. Sabedoria, paciência, persistência, verdade e muito trabalho. Não tem segredo. Teu cliente, eu vou te passar mais ou menos o que eu observo. Teu cliente é o trabalhador, é o operário, é o chão de fábrica, na sua maioria, me parece. Sim, né? sim. Como é que tu atende essas pessoas mantendo o lado o profissional, o Arlindo profissional, com o escritório, aquela coisa toda, mas também, cara, tem que olhar ali o lado humano dessa pessoa, né? O lado humano de respeito e consideração. E como é que tu alcança o equilíbrio disso, dessa lida? Porque tu sabe que também o empregador também tem a realidade dele. Tu falou aqui muito de conciliar, conversar, mas, cara, tu tá ali no olho do furacão, Sim. meu irmão. Então, de novo, qual é a mágica para conseguir um equilíbrio nessa negociação? Eu diria assim, ó, né, a parte adversa, quando está comigo no processo, eles admitem tudo isso que eu falei, mas eles também dizem... Mas no processo ele é malvado. O que eu faço? É muito simples. Meu malvado favorito. O que eu faço é simples. Você se coloca no lugar do outro. Sempre. Não tem erro. Quando um cliente chega para mim, ou que ele recebeu uma alta do benefício previdenciário, mesmo estando sem capacidade de trabalho, quando ele recebe uma demissão por justa causa, se achando injustiçado, eu me coloco no lugar dele. O que ele vai chegar em casa e dizer para a família? O que ele está passando? Sabe, Ricardo, tem muitas pessoas que conhecem muito mais que eu, que estudam, que têm muito mais formação, mas às vezes falta um sentimento. O saber é diferente do sentir. Então, quando você sente ou já sentiu, você vai saber entender melhor. E aí você consegue entregar um serviço onde o teu cliente se sinta mais satisfeito. Às vezes, mesmo não alcançando um objetivo desejado num processo, numa ação, pelo seu tratamento, pelo seu entendimento, o seu relacionamento com o cliente, ele se satisfaz. Muito bem. Agora, Arlindo, a nossa Criciúma como é que tá? Vamos voltar agora, não. Passamos por tudo. Cara, eu quero chegar aqui em Criciúma. Quero a tua opinião. Assim... eu sei que tu é um cara que tu tem um relacionamento muito grande com o Clésio, né? Um relacionamento muito próximo também. Trabalhasse com a deputada Giovana de Sá, fez um trabalho de bastidores muito legal, linha de frente. Enfim, tu tem informação, tu tá dentro de uma opção de um partido também que tem... O partido está no poder hoje. Batesse uma foto com o presidente, como a gente conversou aqui, não é para todo mundo que ele faz aquilo ali, tá? Abonou a minha ficha de filiação. Tua ficha de filiação, ou seja, aquela foto repercutiu,
muito e ele tinha razão. Aquele fotógrafo dele, independente, o cara é muito bom. O cara consegue pegar muita foto espontânea, né? O presidente manifestou a vontade de vir a Criciúma no processo eleitoral. Deu certeza que vai estar aqui? Ele tem previsões, né? Mas certeza absoluta a gente não pode ter nunca. Mas a vontade dele é vir a Santa Catarina. Que ele vai ser bem recebido nessa cidade? Vai, o presidente é muito bom. E os indicadores econômicos do Brasil são todos muito bons, né? A questão da inflação, a questão do desemprego, a questão do PIB, a baixa dos juros, o crescimento da economia, plano safra, enfim, os indicadores brasileiros são muito bons e eu diria que, independente de qualquer governo, o Brasil está condenado a dar certo. Tá? Agora vamos voltar para Criciúma. Vamos voltar para pergunta. Tem uma relação muito boa com o Clésio, né? Olha, eu diria que o prefeito Salvaro é uma das pessoas que mais confia em mim, porque eu sou advogado pessoal dele. Eu tenho uma relação muito boa. É evidente que eu o admiro por tantas ações dele e outras nem tanto, né? Por isso que eu não continuei, não foi possível continuar, né, comungando, por exemplo, do mesmo partido político, principalmente porque o PSDB, o partido que eu era afiliado e me elegi prefeito, a partir, eu diria, da cassação, né, do impeachment da presidente Dilma, ele deu uma guinada à direita. O PSDB deu uma guinada à direita e aí perdeu a sua essência, que era os notáveis lá da época do Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas. Aliás, o PSDB ele foi criado por uma cisão, né, uma dissidência de um grupo que não aceitou o aumento de um ano no mandato do presidente Sarney. Né? Aquilo foi um rasgar a Constituição e eles não aceitaram, saíram do MDB e fundaram o PSDB e tiveram muito sucesso, o governo de São Paulo, 2 vezes a presidência da República, né? Então não me permitiu, mas eu tenho uma relação muito boa assim com o prefeito Clésio Salvaro. E Criciúma, propriamente dito, eu diria assim, e talvez as pessoas não estejam acostumadas a ouvir isso de um pré-candidato de oposição e principalmente do Partido dos Trabalhadores. Criciúma é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, uma estrutura muito boa, uma condição de vida muito boa no geral para se viver, os parques construídos. O que falta fazer aqui, Arlindo? Eu acho que falta colocar as pessoas ou uma parte das pessoas no orçamento do município. E é isso que precisa fazer. Algumas coisas estão distorcidas. Por exemplo, as pessoas que têm um poder econômico razoável, eles não sofrem com o problema da segurança ou da violência. Eles moram em prédios, eles moram em condomínios, com toda segurança. Por que isso não é feito nos bairros? Veja o que eu fiz em Maracajá. Monitorei toda a cidade e botei 2 outdoors nas 2 entradas da cidade, escrito assim, seja bem-vindo. Para a sua segurança, da sua família, do seu patrimônio, você está sendo monitorado. Eu não acabei com a violência. Eu não sou um gênio e nem quero reinventar a roda. Mas os bandidos fugiram de Maracajá. Acabou. Os bancos lá não abriam mais. Não existia caixa eletrônica. Lotérica nem se fala. O comércio estava indo embora. A comunidade fazia passeata com faixas. Eu acabei com tudo. Fiz um convênio com a Polícia Militar. Metade de todas as multas no município ia direto para a polícia, para a estrutura deles. Era uma blitz todo dia, né? Não precisa nem te falar. Na primeira semana de blitz, uma moto... Blitz tira voto. Uma moto, era o que me diziam, uma moto e um carro de 2 vereadores foram apreendidos por documentação atrasada. Me chamaram na Câmara... exemplo, hein? Me chamaram na Câmara de Vereadores porque eu estava construindo uma indústria de multa, assaltando o bolso da população. Eu fui prontamente e disse que eu pensei que eu tinha sido eleito para cumprir a lei, ainda mais na Casa Legislativa. Ou seja, se você fizer as coisas certas, mesmo que a população tenha sacrifício, eles lhe acompanham. O povo sabe votar, Arlindo? Eu acho que sabe, mas às vezes uma pequena camada mal intencionada e bem informada pode desinformar uma camada muito grande, desinformada e bem intencionada. É isso que está acontecendo. As pessoas não... Esse corte ficou bom, hein? Sim, as pessoas não discutem mais os problemas, as pessoas não buscam mais solução para minimizar os problemas que acontecerão. As pessoas discutem ideologia. As pessoas ficam discutindo o que é esquerda, o que é direita. Isso não existe.
Isso é uma bolha, essa palavra está muito em moda, é uma bolha usada para arrebatar apoio de uma manada. Isso não existe. Quando você chega no poder público, você precisa fazer gestão, igual a sua família, igual um condomínio. Uhum. Agora, há alguns gestores que ficam fazendo favores para os condôminos para ganhar o voto e ficar sempre de síndico. Não. O prefeito precisa agir com base na legalidade, na moralidade, na transparência, na eficiência e na impessoalidade. A gestão ou a boa gestão não pode estar no gestor, na pessoa. Ela precisa estar no jeito, no modo. Ô Arlindo, tudo certo, tudo bem, mas vamos lá. Tu é pré-candidato, mas tu já avaliou muito bem essa cidade. E eu estava aqui, tu estava falando, uma pergunta me fugiu, não consegui trazer ela de volta, tá? Porque tá dando muito insight bom aqui. E se deixar a gente aqui, a gente vai ficar mais tempo do que tô imaginando aqui, tá? Mas olha só, como é que se tira voto? Como é que se conquista voto? Vou usar a palavra melhor. Como é que se conquista voto? Porque para se eleger, tu vai ter que conquistar voto de uma cidade que ela é conservadora. Como é que se mexe? Como é que se tira esse voto desse conservador trazendo... Tudo bem, de novo, te entendo. Tu tá no Partido dos Trabalhadores, mas tu não tem pinta de Partido dos Trabalhadores, tá? Mas tu tá lá, tem um perfil, é o perfil ideológico teu, tal. É pelo fruto que se conhece as árvores. E aí, como é que tu vai chegar, como é que tu vai fazer essa população, que é 70, sei lá, baseado em últimas pesquisas, né, que a gente tem, ou de repente tem pesquisa mais nova aí, dizendo que a configuração é outra, né? Como é que tu vai conquistar esse voto? Como é que tu vai fazer o cara de lá refletir? Opa, peraí, o lado de cá pode fazer algumas mudanças na cidade, que esse caminho não é, tem que mudar, a hora de mudar é agora. Contigo, Arlindo. Pela verdade e pelo esclarecimento, você vai adquirir a confiança das pessoas. Vou lhe dar um exemplo claro. Outro dia eu fui abordado por um cidadão, né, meu conhecido, e ele me disse o seguinte: não admito que uma pessoa que seja tão correta como tu diz, eu acredito que tu seja de esquerda. Você olhou para mim e disse: você tem todas as características de um conservador, de um bom conservador. Tem mesmo. Pois eu olhei para ele, e eu não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário, eu olhei para ele e disse: pois se dependesse dos conservadores, você seria escravo até hoje. Ele era negro. Se dependesse dos conservadores, você seria escravo até hoje. O conservador é aquele que não quer mudar o status quo, ou seja, aquilo que ele está. Nós temos um país de maior concentração de renda, talvez do mundo, ou um dos mais. Uma situação é você morrer de fome lá na África, onde não tem nada. A outra coisa é você morrer de fome num país que é o maior produtor de grãos do mundo, que é o maior produtor de proteína animal do mundo. O que está faltando? Está faltando gestão nesse país. Está faltando, eu diria, uma política que faça mais justiça social, né? E que não faça, por exemplo, uma reforma agrária aos avessos, que foi o que nós vimos nos últimos anos no Brasil. Uma transferência de renda do pobre para o rico. O Brasil é o país que mais paga juro no mundo. Ou um dos que pagam mais juros no mundo. As famílias brasileiras se endividaram. Não se esqueça que a taxa de juros no Brasil, há 4 anos atrás, era 3%. 3 anos depois, estava 14%, 13%. Numa inflação de 3%, de 4%. Nos Estados Unidos, por exemplo, que nós temos como referência, a inflação chegou a 9% ao ano. O juro é 5%. Na Argentina, nós temos uma inflação de 100% ao ano, ou tivemos, com juro de 90%. No Brasil, numa inflação de 5% ou de 4%, nós temos juro de 13%. Isso é uma transferência de renda do pobre para o rico. Isso é uma reforma agrária aos avessos. E aí, casa que não tem pão, ninguém tem razão. Você alimenta o conflito social.
Nós precisamos fazer políticas e políticas econômicas que dê poder aquisitivo para o operário. Não faz sentido uma pessoa que trabalha numa fábrica, um empregado, ele não pode comprar aquilo que ele produz. Ele não pode comer aquilo que ele planta. Isso é um absurdo. Deixa eu trazer aqui para Criciúma. Por exemplo, a gente tem uma população jovem que está sempre entrando no mercado. Aí também eu vi essa pesquisa em algum lugar, que a geração Z, ela é mais progressista. Ela está mais preocupada com o propósito, com o clima, né, com a sustentabilidade, etc. Aqui em Criciúma, né, a gente vê um público jovens de direita, de esquerda, todas as famílias têm muito disso. A rede social, ela contribuiu muito para isso, né? Ela acelerou isso. Aí tu tens o jovem que é de exatas, mais liberal e conservador, com noção realmente política, e o jovem de esquerda também, com noção. Nessas polêmicas, às vezes acontece, tu vê a opinião dos dois. Sim. Entra muito o raciocínio da esquerda com aquilo que tu falou, mas o da direita também ele bate de igual para igual ali. Ele tem argumentos muito fortes. Gurizada nova. Eu estava me recordando, eu fazia muito embate no programa de rádio, colocando jovens da geração Z, com dois de direita, dois de esquerda, muito inteligentes. É uma geração muito inteligente. Eu acho que aí é uma situação que casa muito bem com o teu argumento. Porque esse vai te ouvir. Não é mais aquela geração do assistencialismo, sim, sabe? Aquele não, nada disso. Vamos empoderar as pessoas e não menosprezar. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte: se tu trazer situações locais, para mim, o melhor plano político é a geração de trabalho. Sim. Se tu der trabalho, tá dando dignidade para a pessoa. E ela faz com o dinheiro dela o que ela quiser. Então, uma coisa que eu mais observo no candidato, muitas vezes ele não coloca uma coisa detalhada. Sim. Muito superficial. Ele fala de saúde, educação. Faz jogo de palavras. Mudou a geração. Essa geração hoje quer ser objetiva. Ela entende o que é inovação. Sim. O que tu estás trazendo hoje? Tu estás trazendo uma faculdade de inovação para Criciúma? Estás trazendo... Porque tu vai ter essa condição. Sim. Tu tem essa condição. O teu canal é direto com Brasília. Eu acho que esse, Arlindo, é o teu diferencial. Sim. Tá? Minha humilde opinião aqui é o teu diferencial. Então, tu imagina quantos projetos. Eu estava conversando com uma pessoa de ONG esses dias e tem alguns projetos muito fortes em Brasília que às vezes as pessoas não sabem. Eu acho que se conseguir clarear para as pessoas, olha, tu pode trazer um plano de governo todinho de Brasília. Sim. Se tu começar a ir para lá, tu pode trazer, ó, eu tenho isso para Criciúma. Eu vou conseguir isso aqui. E outra coisa... Tem alguns exemplos que eu posso passar agora. Bom, vamos lá. Nós temos um problema aqui de segurança, um problema social no Trilho, lá no bairro Pinheirinho. Tem. Se o Trilho fosse no Pio Correia, não daria jeito? Tiraria o Trilho. Daria jeito. Mas o grande instrumento, a grande ferramenta social do município, que seria para corrigir isso, é na Vila dos Engenheiros, é no Pio Correia, é a FASC. Está tudo errado. A FASC tem que estar lá junto, onde é a camada necessitada. Aí nós temos dois exemplos maravilhosos. Qual é o jovem que se forma em Criciúma e tem emprego garantido? É o jovem da SATIC. Por que nós não fizemos mais SATICs em Criciúma? O Amparo, que corrige, que encaminha as pessoas em estado de risco social, é o bairro da Juventude. Por que nós não pegamos o bairro da Juventude como exemplo e não construímos outros bairros da Juventude? Por que nós não trouxemos as pessoas, as famílias que passem a acreditar disso? Sabe? Eu governei em Maracajá com 9 vereadores. Os 9 contra. Quando eu precisava aprovar algo, um financiamento, um projeto, algo parecido, lotava a Câmara com a comunidade. Tu tem uma linha de pensamento... E a comunidade obrigava os vereadores, pressionava, ou seja, levava para as decisões os seus anseios, as suas necessidades e fiscalizava, participava. Se eu não conseguir envolver as comunidades, organizar as comunidades para participar do governo, vai ser um fracasso. O máximo que eu posso conseguir é fazer de mim uma personalidade política que morre no outro dia que terminar o mandato.
Não, nós precisamos criar em Criciúma um modelo que traga cidadania para os necessitados e que continue com desenvolvimento econômico. Não se trata de dividir renda, se trata de construir renda, se trata de transformar renda e aí sim distribuir o lucro. Nós estamos aqui, por exemplo, nos últimos tempos, vamos tratar 3 anos, nós perdemos a nossa maior marca, da nossa maior indústria aqui de Criciúma, que foi a Secresa. E foi comprada e levada para São Paulo. Estão levando, fechando fábricas e levando tudo para lá. Outras, né? E ninguém faz nada. Acha-se isso tudo normal. Não, vamos discutir isso, vamos atrair mais investimentos, vamos gerar emprego de qualidade, renda, vamos resolver os nossos problemas. O problema do Rio Criciúma e das cheias, se abriu a cidade. Eu diria assim, é importante? Claro que é importante, mas lá no bairro, lá onde mora o necessitado. A reforma, por exemplo, da Praça do Congresso ficou linda, maravilhosa e é necessário. Mas eu te pergunto, existe uma praça dessa, um projeto para construir onde moram muito mais famílias, mas lá no bairro carente? Não tem. Porque aquelas pessoas, elas, apesar de ter o mesmo peso no dia do voto, elas são manipuladas. É isso que se torna a minha maior missão no mundo político. Encorajar as pessoas, empoderar as pessoas, fazer com que eles se tornem cidadão. E que seus filhos e netos venham no mesmo caminho, que as pessoas não sejam mais exploradas econômica, social e politicamente. Porque eu passei por tudo isso e eu sofri tudo isso. Eu não quero que o meu filho, os meus netos e todos os netos dos criciumenses venham sofrer mais com isso. Que todos tenham oportunidade. Estava um outro dia e o meu filho estuda no Marista. E eu estava só ouvindo, e dizendo, que essa questão de classe social não existe mais, que todos têm igualdade e tudo mais. E eu estava ouvindo, bati no ombro do cidadão e disse, olha, então, se está tudo mesmo assim igualitário, deve ter um outro colégio em Criciúma tão bom quanto esse Marista, porque eu não vi nenhum negro aqui. Então eles devem estar num outro colégio tão bom quanto o Marista, O pior é não querer enxergar. Aí você não vai resolver. O doente, ele só se cura quando ele tem consciência que ele está doente. Aí ele vai se medicar, senão ele morre doente. A ignorância é o maior castigo do ser humano. E eu não falo na ignorância no tom pejorativo, é na ignorância da falta do conhecimento. Muito bem. O conhecimento liberta as pessoas. Falando em parte, não é o dinheiro, é o conhecimento. Falando um pouco dessa tua bagagem, tua experiência, o que ficou para trás na tua gestão como prefeito que, assim, algum detalhe, alguma coisa que tu, podia ter feito mais isso, Sempre acontece também na vida, mas se tu tivesse uma oportunidade de hoje ser prefeito, não só de Criciúma, mas de uma outra cidade, sei lá, ou voltar a ser prefeito de Maracajá, o que tu faria? Não estou falando nem um projeto local, mas um projeto assim que, isso aqui vai mexer com deixa eu puxar uma coisa, uma situação aqui que o Carlos colocou para mim, que eu acho muito importante, que eu tinha colocado para ti um pouco superficialmente. Jovens, futuro, Ele colocou, resumiu isso aqui. O que dá para pensar para eles? De repente, algo que faltou, que tu poderia ter feito, que tu pode fazer hoje, aqui, por exemplo, em Criciúma, se tu tivesse essa oportunidade. Então, eu falo lá. de jovem, Arlindo, sabe por quê? Porque eu sempre fui um cara, na minha vida profissional, eu sempre trabalhei por uma geração de 10 anos atrás. Eu nunca trabalhei para a minha geração. Eu sempre tive um pensamento assim, a minha turma, o Arlindo, eu conheço o Arlindo, eu não preciso falar para o Arlindo. O Arlindo vai falar comigo, para esse jovem, mas eu quero ouvir o que esse jovem tem para falar. Então, assim, qual é a dúvida? Porque a troca de geração, às vezes, é muito difícil até para nós. Sim. Para nós entendermos. Tu lida com teu filho, a cabeça dele é totalmente diferente da tua, a forma de fazer gestão. Sim. Então, assim, deixa eu pegar essa tua bagagem agora e ouvir de ti o que tu tá pensando para esse jovem. Algo que tu viu lá atrás, que tu, de repente, passou, que tu não fez tudo que tu poderia fazer.
e que se hoje tivesse a oportunidade tu faria como gestor público? Então vamos lá. Quando eu assumi o mandato em Maracajá, lá existia as escolas do município e o colégio municipal. No colégio municipal estudavam 1.300 alunos. No colégio do município, 300 alunos. Ao final do mandato, essa ordem se inverteu. No município estudavam 1.400 alunos e no estado 200 e tantos alunos. O que ocorreu? As escolas do município era quadro de giz, era caderno, era lápis, borracha, aquilo que nós tínhamos lá há 40 anos atrás. Eu larguei um mandato com todas as escolas com quadro de vidro, todas as salas de aula com ar-condicionado, com retroprojetor, com notebook, todas as crianças do município, 1.000 e tantas crianças, todas com tablet, e todo o município estudando com sistema positivo de apostilas. Todos. A pandemia não atrasou em nada o município de Maracajá na educação, porque internet, eu fiz as operadoras lá colocar internet em todo o município de graça, sob pena de, eu diria, de declarar como utilidade pública e o município se apropriar delas. Em um mês estava tudo resolvido, todas as crianças estudando pela internet, ou seja, um avanço muito grande. Os professores sendo valorizados não só no piso salarial, mas na carreira. E a minha decepção, eu diria a minha tristeza, foi que no último ano eu não pude dar aumento real para os professores. Estava programado, além do repasse do piso, se eu não me engano, mais 10%, 12% de aumento real. E veio a pandemia, uma lei federal, nós ficamos proibidos de repassar aumento aos servidores. Isso me deixou muito triste. Eu estou na situação de pré-candidato e, se eu for eleito, no mínimo 50% de aumento real para os professores daqui terão. 15% no primeiro ano, 10% no primeiro ano, 15% no segundo, 15% no terceiro e 10% no quarto. Criciúma, que já paga razoavelmente bem aos professores, deve pagar o maior salário do Brasil. Com isso, nós atrairemos melhor qualidade dos profissionais, maior competitividade nas seleções e, melhorando o conteúdo, melhorando as condições que já são boas de estrutura, nós vamos dar um salto na qualidade. Profissionalizando esse ensino, nós vamos canalizar eles para não só adentrarem as empresas, mas também seguirem carreiras. Ou seja, eu preciso alimentar os sonhos das crianças e da juventude e criar oportunidades de bons empregos, de bons salários, de melhor qualidade de vida, e todos vão crescer. Comércio cresce, serviço cresce, as famílias vão viver melhor. Arlindo, tu é um cara que tu sempre lidou muito bem com os sindicatos, né? Aquela coisa de... Mas a política partidária eu tenho dificuldades, eu confesso. Mas eu quero te dizer o seguinte, me deu um insight aqui, que foi o seguinte, sindicato sempre com prefeito sempre dá problema, então, seja qual for o prefeito, tá? Então. Aí eu vou te fazer a pergunta, como é que tu vai lidar, se tu for o gestor, com o sindicato? Eles querendo a tua cabeça, botando outdoor, fora Arlindo, como é que fica isso aí? Então, eu peguei o município de Maracajá com um comprometimento na folha Tivesse encrenca lá, não? Não, muito pelo contrário. Eu peguei o município com uma folha de pagamento com comprometimento de 57%. Mas tá... Eu baixei para 42%, aumentando os salários. Como que eu fiz isso? Tirando a politicagem, tirando os jeitinhos, tirando os cargos comissionados. Fulano tem que estar aqui porque é cabo eleitoral do ciclano, vereador tem que ter tantos cargos, senão não dá apoio. Eu acabei com isso e valorizei o servidor. No segundo ano, eu chamei o sindicato dos servidores e, de 42, entreguei para eles gerirem a folha. Não, a folha vocês que fazem. E eu elevo a 52, que é praticamente o máximo. Vocês podem gastar tudo. Perfeito. Ficaram um mês e me devolveram. Não, tu é que foi eleito para isso, a responsabilidade de tu e a gente... Ou seja, num clima espetacular. Eu criei, além de piso salarial, um terço dos servidores... Mas não vai dar mole para os caras também, vão ter que estar lá trabalhando. Um terço dos servidores ganhavam um salário mínimo. Eu saí de lá com um piso de R$ 1.700, com vale alimentação e com um abono de R$ 300 que só recebia quem era associado ao sindicato. Então eu fiz a política do sindicato, fortalecendo os servidores. Mas cobrava deles também? Sim, o comprometimento foi do dia para a noite, porque eles não aguentavam mais viver abaixo da politicagem. Resumindo, conflito fora, vamos sentar, você vamos pratica ajustar. justiça sem preconceito.
Vou lhe dar um dado aqui de Criciúma. O governador esteve aqui essa semana, né? Teve. Ele se reuniu na SIC... Beijamão, né? Muito Não, beijamão. veja bem. Ele se reuniu na SIC com os sindicatos patronais. Falou das obras de infraestrutura, das construções e tudo mais. É importante isso. Muito importante. Mas ele não procurou, porque ele acha que isso o marginaliza com os trabalhadores. Aí ele foi, ele foi questionado sobre obras, sobre tudo, ele sabia de tudo. Mas quando ele foi perguntado sobre o Hospital Santa Catarina, ele nem sabia onde era. Não sabia se o Hospital Santa Catarina era municipal, se era estadualizado. Ele não sabia nada. E o Hospital Santa Catarina é um dos gargalos dos problemas que nós temos aqui. Eu não estou julgando o governador. Ele cuida de 295 municípios. Ele tem o direito de não saber ou de não ter conhecimento. E sem apontar nomes para alguém, eu digo, o que os políticos daqui conversam com o governador que não levaram para ele o problema do Hospital Santa Catarina? As crianças que morreram não têm nenhuma importância, a falta de atendimento, a falta de resolução não tem nenhum problema, que o governador não sabia disso. Sabe o que explica isso? Preconceito. Não. O trabalhador, o empregado, seja ele mais humilde que for, ele deve ter o mesmo respeito que um empresário, que um grande investidor. Muito bem. Com os pequenos, com os mais humildes, você se abaixa para conversar com eles. Você eleva eles. As pessoas dizem, mas eu não suporto isso. O suportar para mim não é sacrifício. O suportar para mim vem da palavra suporte, de elevar. E quando você conversa com um poderoso, com alguém que acha que tem muito poder, porque tem influência política, influência econômica, aí você se agiganta. Uhum. O que ocorre é que a maioria dos políticos são arrogantes com os humildes e se ajoelham diante dos poderosos. É o jogo, Essa é a diferença. É o jogo. E essa é a diferença que faz, às vezes, um humilde crescer. Eu fui apresentado para o ex-governador Luiz Henrique, por um político daqui. Uma águia, né? E disseram para ele assim, esse é aquele moço que eu te falei. Ele me disse, é tu que falou que queria ser presidente da República? Com ar, né, de um sorriso, eu diria, pelo menos de ironia. Eu apontei o dedo para ele e disse, eu sou advogado igual a ti. Eu sou teu colega. Ele parou e disse, olha, tu tens razão. Um pequeno que pensa grande, dentro da legalidade, pode um dia ser grande. Porque tem muita gente grande que pensa pequeno e vai ser pequeno. Parabéns. Uma pena que tu não é do meu partido. Por aí. Arlindo, eu separei mais duas aqui antes do nosso encerramento, que eu consegui lembrar qual era, tá? Uhum. Teve uma pegadinha que o nosso querido Chico Baltazar, acho que ele não soube responder, que eu acho que ficou meio pendente. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Estás preparado? Porque tem muita pegadinha na hora dos debates. Deram uma pro Chico, eu achei sensacional. Não sei se foi pro Chico ou pra Júlia, tá? Na época. Eu posso estar enganado aqui, não sei pra quem foi. Não sei se... Mas olha só. Sempre tem algumas pegadinhas para tirar a atenção, né? Eu achei ela simples, mas ela muito interessante. Sim. Perguntaram sobre os bairros de Criciúma. Sim. Nós temos X bairros em Criciúma. Sim. Como esse estudo geográfico da cidade ele é muito importante para o candidato. Sim. Não vou entrar em detalhe, mas tu estás estudando Criciúma, cada detalhe dessa? Olha, eu convivi 35 anos trabalhando em Criciúma. Nós olhávamos lá do lote 6, à época, né? Uhum. E nós dava para contar quantos carros tinham estacionados. À época, Ricardo, você vai lembrar, né? Passava um automóvel, a gente sabia de quem era. A gente conhecia a placa. Verdade. Eu acompanhei toda esta evolução. Eu acompanhei o crescimento da cidade de Criciúma. Eu sou da época que os mais jovens aqui não conhecem, que no dia de chuva, Criciúma era uma lameira. No dia de sol, era uma poeira. Eu fui da época que carro de Criciúma era igual carro de cidade de praia. Não se comprava porque ele apodrecia.
a lata em virtude do carvão. Então, eu conheço não só os bairros... Que vão te perguntar. Mas é lógico. Vão te perguntar. Como também os números... Me dê 3 bairros de Criciúma. Os números, as famílias, como isso foi dividido, né? Como as famílias... Aqui era tudo por tira. Pegava do morro... Tu concorda que é obrigação do candidato? Lógico. Né? Depois... Passava o bairro São Luís para frente, eram divididos por linha. Por isso que tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Ou seja, se forem por esse caminho, vão se dar muito mal. Muito bom. A outra que eu quero fazer... Aliás, viu, eu não tenho adversários políticos. O que eu tenho são concorrentes. Então imagina se eu e você formos fazer um concurso. Tu é advogado do prefeito, cara. Então vamos imaginar se eu e você fôssemos fazer um concurso. Nós poderíamos ir no mesmo carro, almoçarmos juntos, né? Ficar no mesmo hotel, não teria nenhum problema, pois a eleição é um concurso. A diferença é que anota quem dá é o eleitor. Arlindo, estás gostando do desenho dos concorrentes nessas pré-candidaturas? Eu acho que... O desenho assim, ó, pô, eu vou... Porque assim, a gente tem que saber quem vai brigar. Eu na minha concorrência, na tua... Mas assim, ó, pô, peraí, os caras são bons. Eu gosto de uma briga, eu acho que tu gosta também. O cara, para entrar no teu trabalho... Então, assim, pô, essa briga vai ser boa. Eu sei que tu gosta de... Tu acha que tá bom o desenho? Olha, eu acredito que sempre quando um cidadão ou uma cidadã ele é indicado por um partido para ser candidato, ele já passou por um crivo. Ele já não é qualquer um. Ele se credencia isso, a Justiça Eleitoral já faz exigências e exigências, então deve ser respeitado. Eu devo sempre, e tenho sempre como procedimento enobrecer essas pessoas, não desqualificar. Agora, se fosse um concurso para uma vaga de prefeito, eu acho que teria que ter experiência, formação, credibilidade, né, confiança, os requisitos que eu tento sempre preencher e da melhor forma possível. É isso que vai me credenciar a ganhar a boa nota do eleitor e ser aprovado nesse concurso que eu espero. Se não for escolhido, né, não há problema nenhum. Eu estou como Jesus. Se puder, Pai, me livre desse cálice. Mas se não, faça a sua vontade. Igual o Chico Buarque. Tá, mas tá gostando então. Quem vier tá dentro do... A política, ela me faz viver, ela me dá energia. E eu acho a política a coisa... É bom a política. É muito outra lindo. Outra coisa linda que eu acho que tu também concorda, acho que a gente pensa em comum aqui, acho, né? Mas... tu vê bem a importância, às vezes muitas pessoas dizem, eu não gosto de... Cara, tu faz política todo dia. Processo democrático... Todo dia tu faz política, em casa tu tá fazendo política, com teus amigos tu tá fazendo... Eles não entendem que o que vai mudar o imposto, a lei, a tua forma de... Cara, é política. Eu acredito piamente que tudo que vem depois da democracia é pior que ela. A nossa liberdade, ela se dá através do campo democrático, né? E apesar de que muitas pessoas entendem, né, essa liberdade, ela precisa ser uma liberdade dentro da legalidade. A liberdade de expressão, ela não é limitada. E isso fez muitas pessoas se confundirem, né? Irem para frente dos quartéis, né? Pedindo golpe militar, como se isso fosse uma liberdade de expressão. Não, isso é um crime. A sua liberdade de expressão, ela vai até a legalidade. Esse é o termômetro, essa é a régua que não foi medida. E eu provo isso. Você viu nessas manifestações algum vereador, algum deputado, algum prefeito? Eles sabiam que isso era crime, mas desinformaram e levaram muitas pessoas a fazerem isso pelo seu interesse. Então, sempre, né? A questão da apologia às drogas, por exemplo, a questão do conteúdo, né, sexual que está essa semana tão em moda no município, né? Isso não pode ser feito. Por quê? E a minha liberdade de expressão, ela não deveria estar contida nisso? Não. Se ela afrontar a legalidade, acaba a liberdade de expressão. É esse o regime democrático. E ele é construído pelos costumes. Os costumes que devem virar lei e regular a conduta de toda aquela população. Então você pode expressar a sua liberdade, você tem liberdade,
mas dentro da legalidade. Por exemplo, você está numa TV ou você está num programa de rádio. Você pode falar tudo que você quer? Nem tudo. Então, como que na rede social, agora na política, você pode fazer tudo? É que sempre tem gente que quer falar demais, quer curtida. Exatamente. Quer curtida. É isso. Ou seja, isso, a sociedade ela avançou além e aí criou perigo para a democracia. Repito, tudo que vem depois da democracia é pior que ela. Tem um personagem muito intrigante da nossa política que virou uma espécie de consultora, todo mundo vai consultar ela. E ela estava defendendo essa semana na Câmara a questão da universidade gratuita, nossa querida reitora. Como é que tu vê, duas situações, essa questão da universidade gratuita, tu acha ela realmente importante? Tu é a favor dela? Eu acredito que todas as pessoas deveriam ter o acesso ao conhecimento. O nosso Estado, o modelo do nosso Estado, ele está através das universidades. Houve uma inversão durante muito tempo disso. Você tem as escolas públicas, que não lhe levavam à universidade pública. Quem estava na universidade pública eram aqueles alunos que estavam nas escolas particulares. Parece que o Estado depreciava o ensino médio para que aquela população não tivesse acesso à universidade. Isso é histórico, né, Ricardo? Nós estamos numa república muito nova. Se você voltar um pouco atrás, né, o pobre era proibido de estudar. As universidades brasileiras, elas eram frequentadas apenas pela aristocracia, ou seja, aquelas famílias que detinham títulos. E isso veio desde o Império. A República é muito nova. A alforria, a libertação dos escravos, que se deu em 1888, ela retirou o maior capital dos latifundiários, dos donos de propriedades, donos de terra. E, em troca disso, o Estado foi doado para eles. Em 1989, um ano depois. Nós saímos do reinado, digamos assim, da monarquia, e fomos para a república. E essa classe que perdeu o capital deles no escravo, ganhou o Estado. E isso veio até 1988. Se você analisar, pegue aqui pela nossa cidade, quem preenchia os cargos públicos aqui, sejam municipais, sejam federais, eram aquelas famílias, né, que eram as chamadas famílias tradicionais, que sempre estavam apoiando o governo. E, para isso, faziam as eleições sempre elegendo aqueles. Isso acabou em 1988 com a estabilidade no emprego. E que deu estabilidade para quem? Só para aqueles que já estavam há 5 anos. Ou seja, o Estado continuou na mão deles. Com o passar dos anos, isso foi mudando. E eles querem o Estado. E tentaram tomar o Estado novamente agora. Então, isso é histórico. Você precisa entender como isso se desenrolou para você poder trabalhar com isso tudo, você ter sabedoria para em nenhum momento você se revoltar com as injustiças. Muito pelo contrário. Você tem que entender, tem que ter paciência e tem que fazer a sua parte para melhorar a vida das pessoas buscando a justiça social, sem conflito. E veja bem, quando mudou esse Estado, né, aqueles que estavam no Estado criaram um Estado só para eles. Por exemplo, vou te provar aqui, os militares. Eles têm uma aposentadoria só para eles, que é transmitido para a esposa, para filhos e tal, com valores integrais, ainda com um soldo a mais. Eles têm a saúde deles, os hospitais militares, eles têm as escolas militares só para eles, e ainda eles têm uma justiça, que é a justiça militar só deles. Sem crítica, sem nada, aqui não estou apontando o dedo, mas o Superior Tribunal Militar tem o mesmo custo do Supremo Tribunal Federal. Você sabia disso? Não. A minha opinião sobre isso, eu vejo assim, eu vejo uma casta, judiciário, executivo e legislativo, lá em cima. Está em torno do Estado e a história. Ali ninguém mexe. Ali é um negócio, é uma casta que ela é impenetrável, né? Mas aí é um papo para outra conversa, deixa lá. Eu só queria fazer essas três perguntinhas aí da universidade gratuita, da Lu, dos bairros, dos concorrentes. Respondendo diretamente,
esse é o caminho que nós devemos prosseguir. Num primeiro momento, eu diria selecionando pela questão econômica. Né? As famílias... Porque está fazendo a diferença esse projeto. Tem muita sim, gente sem... Sim. Eu acho que o critério para isso seria o seguinte, né? É evidente que as coisas mudam, né? Uma família que, num certo momento, tem um poder aquisitivo pode perder e aquela que não tem também pode ganhar. Mas os critérios, no meu entendimento, ela deveria estar vinculado diretamente ao ensino público. A universidade pública gratuita... Eu entendi o que tu quer dizer. Ela deveria estar linkada... Investe isso lá atrás, na base, que é mais importante. Para ele, no mínimo, ter a mesma oportunidade. Se não, a universidade pública, num primeiro momento, ela deveria ser direcionada apenas ao aluno que cursa o ensino público. Tu sabe que uma coisa que eu tiro o chapéu pro governo de esquerda é o IFSC. Eu acho o IFSC assim um produto de educação muito bem elaborado e pouco valorizado. Eu ainda não vi o governo federal que voltou ele ter uma... Isso saiu em pesquisa agora, que o governo até agora ficou o ano passado falando do Bolsonaro e até agora não montou nenhum projeto. Está na mídia, está com pesquisa. 100 institutos conceituados, 3 em Santa Catarina. E aí eu vou te falar o seguinte, vou até ajudar aqui o PT. Cara, joga mais IFSC, divulga mais o IFSC, traz o IFSC mais para o município. Eles podem trazer, podem ter uma política, até do peso dos próprios vereadores do partido, presidentes de partido. São 3 esse ano que já começam a construção no estado de Santa Catarina, 3 institutos. Né? As universidades federais receberão mais recursos. Concorda que é um produto dispensa comentários? Não tenha dúvida nenhuma. Ou seja, o crescimento econômico ele precisa ser pulverizado nas classes mais necessitadas. O maior instrumento de distribuição de renda no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o salário mínimo. No ano passado ele teve aumento real acima da inflação. Esse ano ele teve 3% de aumento real acima da inflação. Ele serve como maior instrumento. Mas o ensino profissionalizante, a educação com qualidade e assistência social também é importante. Quer ver uma coisa só? A assistência social no Brasil ela é formada por um tripé: o INSS, o SUS e o SUAS, que são todos. O que é o SUAS? Os SUAS são todos os programas sociais. É o SUAS. O SUAS. Mas é uma instituição, o SUAS? Sim, ele é um tripé. Onde é que eu já ouvi falar nesse SUAS? Todos os programas sociais. Vai essa logomarca. Sim, todos os programas sociais de saúde da mulher, de menor, ou seja, tudo isso é financiado através dos programas federais que estão condicionados ou estão ligados ao SUAS. Aí nós temos o INSS e temos o SUS. Você já imaginou se numa fila de SUS do hospital tivesse assim, essa fila aqui é para trabalhador, para empregado, essa aqui é para servidor público, essa é para militar, essa é para empregador? Não funcionaria. Então, o SUS, eu diria, é um instrumento que eu diria que ele está melhor servindo a população. E a nossa pandemia que nós tivemos aí mostrou o quanto o SUS é importante. O SUS é referência. O quanto que ele... Por quê? Porque ele não tem preconceito, ele é igual para todos. A questão das aposentadorias e de pensões, reforma e tudo mais, que acabaram, por exemplo, com as aposentadorias dos mineiros, dos ceramistas, dos metalúrgicos, não existe mais aposentadoria no Brasil. É só por tempo de contribuição especial. Só existe aposentadoria por invalidez ou por idade. E o povo saiu na rua para fazer isso contra ele mesmo, só para ele. Os demais continuam todas as distorções. Como teria que fazer isso? Simples, criando um instituto único para todos. Se eu fosse presidente do Brasil, o que eu faria com a educação, por exemplo? Estatizava tudo. Educação só do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teríamos as melhores escolas, as melhores universidades, porque o filho do rico teria que estudar, aí ele dá jeito. No Brasil, só não dá jeito para aquilo que não contamina. Aquilo que contamina se dá jeito, porque pega no rico também. Aquilo que não contamina, não se dá jeito. E uma das nossas piores doenças, moléstias, é a ignorância. Essa não contamina. Arlindo, tu tá falando, e sabe o que eu tô curioso? É pegar teu plano de governo.
eu quero pegar essa nossa conversa que está registrada. Depois que tu tudo é um muito pré-candidato, objetivo, claro. Se sair, se tu for homologado, tudo certo, vai ter que fazer um plano de governo. A gente vai ter que saber o que tu vai prometer de fato. E eu quero Embora ver tudo o presidente isso. Lula se elegeu sem plano de governo. Mas ele faz mágica, né? O presidente faz mágica. Cara, olha só, pra gente encerrar... Ele está fazendo um governo maravilhoso. Pra gente encerrar o programa de hoje, eu queria... Se eu até separei assim, eu queria... Pô, a gente sempre passa muito... Qual é o momento da tua vida assim que te marcou muito, Arlindo? Uma situação da tua vida que, pô, isso aqui, cara, isso aqui mexeu comigo, seja engraçado, seja dramático, uma coisa assim que, pô, te abalou ou te fez muito bem. Que me transformou. Que te transformou. Boa. Que me transformou. Por isso é bom bater papo com advogado. A minha formação em teologia. Opa. Essa me transformou. Essa me deu uma surra. Uma virada de chave. Essa me deu uma surra. Teologia, cara. Sim, eu prego também teologia. Nas igrejas. Maracajá, eu tive essa experiência muito boa. Que legal. Aliás, teve um acontecimento numa missa de Natal, onde tinha um momento lá que era acender as luzes da cidade e tal. Foi um pouco antes do Natal. E aí eu me deparei com Dom Jacinto numa missa, né? E antes de fazer ali eu diria a pregação do Evangelho, me passaram a palavra, pois eu preguei o Evangelho que tinha acabado de ser lido durante 42 minutos. Sabe que é o Espírito Santo, né? Então eu acredito, eu sou um cristão, né? Acredito muito, totalmente, sou um servo de Deus e a formação em teologia mudou a minha vida. Eu estou falando isso, Ricardo, porque eu sei que o teu pai, né? Pai é pastor. Teu pai é pastor. Muita gente não sabe, mas a gente foi criado no berço da igreja, sim, né? E ali a teologia da libertação, da prosperidade, que às vezes já tem muita... às vezes eu acho que tudo isso é uma consequência, né, dos nossos atos, da nossa maneira de vida, mas a teologia, ela me deu todo o entendimento histórico, né, de um Deus, do seu povo, né? Olha, tu sabe que tu tá falando, tocando num assunto que eu tava, me veio agora aqui um testemunho que eu sempre tive em casa, né? Minha avó morreu com 104, 105 anos de idade, morava comigo. Morava com a mãe, depois morou comigo. Eu quero chegar nos 120. E é uma mulher muito sábia. Tu falou tua mãe, eu lembrei da avó. E eu me lembro que a avó, velhinha, ela tinha uma fé. E aí ela vinha, a gente recebia lá em casa as irmãs, né, da Assembleia, para fazer oração toda semana. Toda semana, cara, 3, 4 vezes. Sim. Sábado, café, aquelas cafezadas. E tu vê a força do Espírito Santo, né? Sim. A família de minha mãe, Ricardo, ela é aqui da Mina Brasil. Martinello aqui da Mina Brasil. Martinello Benedetti. Família Martinello Benedetti são todos meus parentes. Mas quando descobriram o carvão aqui, aí eles trocaram a propriedade aqui, que era da família da minha mãe, por uma propriedade lá no São Pedro, na beira do rio, terra de várzea, muito boa. Então, eles foram correndo para lá para plantar. Agora, Aline, tem o outro lado da história. Tem muito candidato aí, dizem, mas não confirmo, também do outro lado da fé, né? Tem. Matando bode. O jogo político vale tudo. Eu respeito todas as crenças, né? Acho que tudo isso tem um histórico, tem uma tradição. Então, desde a fé cristã, candomblé, eu respeito todas as pessoas com a sua fé, com a sua liberdade. E acho que nós podemos conviver com as diferenças, crescendo, aprendendo harmonicamente. Nós não precisamos querer destruir, querer matar aquele que pensa diferente, que age diferente da gente. O que eu estou falando é que os caras vão pro cristianismo, vão pro bode, vão para isso. Cara, onde dá volta, eles estão lá. Não. Meu amigo, para encerrar, primeiro um programaço, obrigado por estar com a gente aqui. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, cara. Assim, ó, finalizar com uma mensagem, eu sei que aproveitar essa tua bagagem de vida, né? Porque às vezes a gente vê o cara de terno, o cara lá com o presidente, o cara lá fazendo churrasco de Angus, né? Mas ao mesmo tempo o cara ralou, é a mãe, é o pai, é a criação na roça, ou seja, cara, tem uma narrativa, né? Um storytelling teu aqui maravilhoso, né? Eu acho que faltou tempo pra gente poder... Acho que tem 5, 6 horas aqui, se abrir um vinho mesmo, a gente vai mais longe ainda, né, Lindo? Então, assim, deixa uma mensagem para a gente finalizar o programa aí, por gentileza, meu querido. Olha, eu diria assim, ó, Ricardo,
apesar de todos esses frutos que eu colho, uma vida muito simples, muito humilde. O visto no meu passaporte eu peguei agora. Eu nunca fui para a Europa, eu nunca viajei para os Estados Unidos. Eu sempre trabalhei, eu sempre ralei, sempre me dediquei. Então, qual a mensagem que eu deixo? Acredite nos seus sonhos, faça uma vida planejada e com muita dedicação. Não tem erro. O tempo é que vai se encarregar. Evidentemente, as circunstâncias, né, aquelas que nós não podemos, eu diria, mudar, elas podem também nos criar mais ou menos dificuldade na vida da gente. Mas acredite nos seus sonhos, acredite em si, tenham paciência e tenham fé em Deus. O que vale nessa vida é você praticar o bem, você fazer o bem, você ter vontade de acordar cedo, você querer trabalhar, você querer viver. A vida é maravilhosa. Não jogue fora. Aproveite as oportunidades. E nada vem fácil. Isso que eu digo. Muito Valorizem bem. o seu próximo, valorizem o ser humano, valorizem aquela pessoa mais humilde que está ao seu lado. E principalmente aquele seu colega de colégio ou aquele seu colega de trabalho que usam óculos, né, fundo de garrafa, que só se dediquem. Não perca tempo rindo dele, fazendo piadinhas, porque ele pode ser o chefe ou o seu patrão amanhã. Pode Muita mesmo. alegria. Muito obrigado Isso aí. pelo espaço. Um abraço a todos e podem ter certeza, só duas coisas me tiram desta eleição na qualidade de pré-candidato: o desejo de Deus por uma doença ou algo que eu não possa, ou eu diria, a opção do partido por outro caminho, por outra candidatura. Do contrário, eu sou pré-candidato, serei candidato, vou lutar muito dentro da legalidade para ganhar essa eleição e, se for escolhido, fazer um grande mandato direcionado eu diria, ao progresso da cidade, mas também à justiça social. Muito bem. Deus nos abençoe. Papo da melhor qualidade. Amém. Amém. Papo da melhor qualidade, com esse Boa Praça aqui, sensacional. Arlindo Rocha, advogado, ex-prefeito de Maracajá, pré-candidato à prefeitura de Criciúma. E o Circulando Podcast chega ao seu final. Agradecemos você que esteve conosco até agora e nos siga no nosso canal do YouTube com essa entrevista na íntegra. Então fique atento, nas redes sociais também vai ser divulgado alguns cortes maravilhosos aqui, que a gente teve muito conteúdo, passamos até no nosso tempo aqui, né, Arlindo? Vou deixar, a gente fica aqui. Então, mais uma vez, agradecido pela participação. É isso aí, um grande beijo no coração de todos. Fui, disparei. Abraço a todos.